boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá, né? Mais um dia de aula aí para nós fecharmos esse conteúdo aí para a prova, né? Tá light, tá tranquilo. Prova semana que vem, né? Então essa semana aí é a semana que vocês têm para dar uma revisada na matéria, tá? Dá uma olhada naqueles pontos que tem mais dificuldades. Na nossa disciplina aí, fiquem atentos, né, a alguns pontos aí, certo? Quem não estudou o REMP ainda, não desespera, não tenta ler o REMP todo, que vai desesperar e não vai conseguir fazer nada, né? Então, na aula de hoje, nós vamos ver o REMP, né, na parte de legislação, que é o segundo horário, e aí eu vou orientar vocês aí quais os artigos, né, e quais as partes mais significativas aí para a prova da Polícia Penal, beleza? Da parte de direito penal a mesma coisa, né, tem algumas situações que são mais específicas. Aulão semana que vem, né, Carmine? Certinho? Aí, no aulão da semana que vem, nós vamos só pontuar mais uma vez esses principais aspectos que podem cair na prova aí, beleza? Passar aqueles artigos, né, que são mais significativos em cada uma das leis que nós estudamos aqui durante esse período, tá bom? Bom, aí nesse primeiro horário agora, nós vamos ver um pouquinho de direito penal, né, tá faltando duas partes de crimes pra gente poder ver aí, que são, nós vimos os principais crimes aí contra a pessoa, né, na nossa última aula, que foi lá no mês de dezembro, se não falha a memória, né, nós estávamos vendo crimes contra a pessoa, tá ok? São poucos crimes, tranquilo, dá para dar uma revisada em todos aí. Agora aqui nos crimes contra o patrimônio, né, que nós vamos ver um pouquinho aqui, nós vamos focar aí nos principais crimes contra o patrimônio que mais são prováveis de cair na prova de vocês aí, tá? Também muito tranquilo. O que vocês têm que ficar atentos em relação a esses crimes são os verbos que compõem o tipo penal, né? Para facilitar vocês aí a resolverem a questão desses crimes contra o patrimônio aí, tá bom? Então, vamos começar aqui para a gente já ir sanando essas dúvidas, tá? Então, olha só, continuamos aí na parte especial, porém agora nós vamos ver aí título 2 dos crimes contra o patrimônio, beleza? Nós vimos os crimes contra a vida, né? Nós estudamos aí dos crimes contra a vida, homicídio, feminicídio, né, da lesão corporal, nós vimos bastante aí, bem detalhado. Agora chegou a hora dos crimes contra o patrimônio. Eu já queria começar aqui, antes de falar sobre o crime específico, né, mas só já tirar uma dúvida que muitas pessoas perguntam aí, né, é a respeito do crime de latrocínio. Ele está aqui. Pessoal, só reforçando, latrocínio é um crime contra o patrimônio. Ele não é um crime contra a vida, tá? Porque o que é o latrocínio? O latrocínio nada mais é do que o roubo seguido de morte. A intenção primeira do agente é praticar o roubo, beleza? E aí, por outras circunstâncias lá, acaba que acontece o homicídio. Então, olha só, mesmo que durante esse crime, né, houve o roubo, aconteceu o roubo, alguém morreu, tá? Latrocínio é um crime contra o patrimônio. Ficou claro isso aí? Então, na prova lá, já fiquem atentos em relação a isso aí. Se pedir lá uma classificação lá do crime de latrocínio, fiquem atentos que o crime de latrocínio é um crime contra o patrimônio e não um crime contra a vida. Haja vista que nós podemos ter um crime aí, né, contra a vida nesse crime, tá bom? Que é um homicídio, por exemplo. Alguém morre, né? Alguém morre, tá bom? Ficou claro isso aí, pessoal? Antes nós já passarmos aqui os demais tipos penais, tá? Então, latrocínio é um crime contra patrimônio ou contra a vida? Contra o patrimônio, beleza? Certinho? Pessoal, os crimes contra o patrimônio, eles são aqueles crimes que vão tutelar aí, né, o patrimônio das pessoas, né, as coisas móveis,
tá bom? Ou até mesmo os imóveis, que nós temos, por exemplo, o caso que vai cair aqui, a situação do crime de dano, né? Que é danificar propriedade, por exemplo, né? Não é algo que você pode levar, mas está aqui nos crimes contra o patrimônio. É a parte dos crimes que vai tutelar os bens materiais, né, das pessoas, tá ok? Os bens materiais. Então, esses são os crimes contra o patrimônio. O Código Penal, ele já trazendo lá para a gente, o primeiro crime contra o patrimônio, que é o crime de furto, previsto lá no artigo 155. Muita atenção com a conduta, ou seja, o que caracteriza o crime de furto? Olha só, a conduta é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. É você pegar algo que não é seu, beleza? Que seja para si ou para outro, beleza? Ah, vou pegar esse celular aqui, para mim, beleza, furto. Ah, vou pegar esse celular aqui, não é para mim não, é para não poder dar para um amigo meu, mas eu vou pegar, não é meu, eu vou pegar e vou dar para um amigo meu, beleza? É você subtrair a coisa alheia móvel que seja para você ou para outra pessoa. Um detalhe importante do crime de furto, pessoal, é a inexistência de violência ou grave ameaça. No crime de furto, não há a presença da violência ou grave ameaça, tá bom? Independente se tem alguém vendo ou se foi durante a ausência de alguém no ambiente onde se encontra o objeto, tá? O crime de furto, ele não tem, né, ele é inexistente aí a violência e a grave ameaça. É a simples subtração da coisa alheia móvel. É aquilo que você pode levar, tá ok? Então, um celular, um celular pode ser furtado? Pode, que a pessoa pode levar o celular, beleza? Uma bicicleta pode ser furtada? Pode. Um carro pode ser furtado? Pode. Né? Furto de veículo. Levou o veículo do cara. Deu para entender isso aí, pessoal? O furto caracteriza-se pela subtração da coisa alheia móvel. Tá ok? Tem a forma simples, né? Que é a própria conduta, tá bom? Que é a subtração da coisa alheia móvel. Mas nós também aí temos ele na forma privilegiada, que está lá no segundo parágrafo do artigo 155. Nesse caso aí, né, o furto privilegiado, ele acontece quando esse furto acontece sob algumas circunstâncias. E que circunstâncias são essas? Quando o réu, ele é primário, beleza? Réu primário, e coisa levada tem pequeno valor. Nesse caso aí, o juiz, ele pode, né, em vez de aplicar a pena de reclusão, o juiz pode aplicar uma pena de detenção e ainda pode reduzir a pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa que também é prevista aí nesse tipo de crime. Ficou claro isso aí, pessoal? Tranquilo? Então, no parágrafo 2º, nós temos o furto privilegiado. Por que é privilegiado? Na condição de réu primário e da coisa alheia que foi levada, né? Da coisa alheia móvel, boa tarde, que foi levada, foi de pequeno valor, tá ok? Nós temos aí essas situações aí. E nós temos também o furto equiparado, que está lá no parágrafo 3º, em que pesa, né? O caput do artigo fala subtração da coisa alheia, móvel. O parágrafo 3º, ele fala de algo que não é palpável, vamos dizer assim, porém, pode sim, tem sim um certo valor econômico, como, por exemplo, energia elétrica, fazer um gato na rede elétrica, beleza? Você fez um gato lá para que se não fosse pago. Então, tem uma vantagem econômica nesse sentido aí, beleza? Então, o parágrafo 3º do artigo 155, nós temos aí o furto equiparado, que é o caso, né, do gato de energia, da água, né? Você pegar o sinal da internet lá do seu vizinho,
beleza? Sem que ele saiba, muito cuidado, né? Tem gente que já chega com o Wi-Fi ligado, e bicho, o vizinho deixou aqui, eu descobri a senha do vizinho aqui, né? Tudo bem, tudo, joia? Descobri a senha do vizinho, cuidado, ó o furto, tá? E aí nós temos o furto qualificado. Muito cuidado, porque na prova pode cobrar esse furto qualificado. Esse furto qualificado aí, ele está no parágrafo 4º e a pena dele é de reclusão de 2 a 8 anos, além do pagamento de multa. Agora, por que eu estou falando para tomar cuidado com esse furto qualificado aí? Por conta das condutas, tá, pessoal? Qualquer uma daquelas condutas ali vão caracterizar o furto qualificado, que é o quê? Rompimento de obstáculo, abuso de confiança, fraude, escalada, destreza, emprego de chave falsa ou até mesmo concurso de pessoas, tá? Qualquer uma dessas características ali, qualquer uma daquelas condutas ali, vão classificar o furto como ele sendo o quê? Qualificado. Um exemplo de um furto qualificado. Estamos todos aqui dentro dessa sala, essa sala tem uma porta, vamos supor que eu dou um intervalo aqui, 10 minutos de intervalo, e durante o intervalo eu vou lá e tranco a porta. Alguém, aí estamos todo mundo lá fora, nós fomos lá para baixo, vamos para essa lanchonete que tem aqui de frente, estamos lá, alguém entra aqui na escola, arromba essa porta, ou até mesmo usou uma chave falsa para poder abrir essa porta e levou, por exemplo, o notebook ali que faz a transmissão das aulas. É um furto, e esse furto foi o quê? Qualificado, beleza? Ele foi qualificado. Deu para entender isso aí, pessoal? Certinho? Então, muito cuidado com essas condutas aí. No material que foi enviado para vocês, que está postado para vocês, tem lá direitinho todas as condutas que vocês devem observar aí para ver a caracterização do furto qualificado. Beleza? Certinho? Tranquilo? Relação ao furto, alguma dúvida? Dívidas? É tranquilo o crime de furto, né? Bem tranquilo. Olha só, o próximo crime que nós temos aqui é o crime de roubo. O crime de roubo, ele é tranquilo também, mas eu tenho que prestar atenção em algumas características dele aí. O crime de roubo, pessoal, é o artigo 157. O que é que diz o crime de roubo? Olha só. Conduta: subtrair coisa móvel alheia, olha que foi a mesma coisa lá do crime de furto, porém, olha o detalhe que nós temos aí, ó, mediante violência ou grave ameaça. A diferença do furto para o roubo é justamente a utilização da violência ou da grave ameaça. No furto, nós vimos lá, que eu coloquei uma observação lá, não existe nem a ameaça, nem a violência, beleza? Já no crime de roubo tem essa presença aí, tá bom? Então, olha só, crime de roubo é a subtração da coisa alheia móvel, porém, com emprego de violência ou grave ameaça, tá ok? Ele pode acontecer da forma simples, né, que é conforme consta lá o caput do artigo, mas nós temos também, né, a forma, o roubo majorado, né, ou seja, com a redução da pena aí. A pena pode ser reduzida de 1/3 até a metade, né, aumentada, né, desculpa, de 1/3 até a metade aí. Olha só, pessoal, em que situações nós temos aí? Quando há concurso de pessoas, emprego, preste atenção, de arma branca, porque o emprego de arma de fogo, nós vamos ter duas situações aqui no crime de roubo e tem que tomar cuidado para saber diferenciar aí, tá? Emprego de arma branca, restrição de liberdade da vítima e o emprego de arma de fogo que eu falei com vocês aí. Porque olha só, emprego de arma branca. No emprego de arma de fogo, pessoal, a pena pode ser aumentada de até o quê? 2/3. E da arma branca, de 1/3. Deu para entender essa diferença aí? Tranquilo? Agora, olha só um detalhe também que nós temos lá no crime de roubo, o emprego de arma de fogo, quando essa arma de fogo ela é de uso restrito ou proibido. Nesse caso aí, o aumento ele é mais gravoso, ou seja, é o dobro da pena do caput do artigo. Deu para entender isso aí? Todo mundo conseguiu entender a diferença? Então, arma branca, aumento de 1/3. Arma de fogo, tá? Arma de fogo, aumento de quanto?
terços. Mas se essa arma de fogo ela for de uso restrito ou proibido, nós temos aí que vai ser o dobro da pena. Se a arma utilizada no crime for um simulacro, não há aumento de pena, tá bom? Nós temos aí o roubo qualificado, previsto no parágrafo 3º. Esse roubo qualificado é quando ele acontece aí após o crime, né, acontece a lesão corporal grave, nesse caso a reclusão de 7 a 18 anos e multa, e ainda nós temos aí, no caso de causar morte, que é o latrocínio, que eu já comecei falando para vocês aqui, antes de explicar os crimes, eu expliquei a situação aqui, tá? Nesse caso aí a reclusão é de 20 a 30 anos. Então, olha só, pessoal, o latrocínio é uma qualificadora do crime de roubo. Por isso que eu falei logo no começo da nossa aula que o crime de latrocínio, ele não é um crime contra a vida, ele é um crime contra o patrimônio, tá ok? Porque o objetivo principal aqui é a subtração da coisa alheia móvel. Acontece que durante a subtração da coisa alheia móvel, pode acontecer ali, né, a morte da vítima, já que nós tivemos aí a violência, né, e essa violência pode ser de tal forma que cause o quê? A morte. Nesse caso aí, um roubo é qualificado, tá ok? Reclusão de 20 a 30 anos. Certinho, pessoal? Beleza? A prova de vocês, né, pode usar uma outra terminologia, no caso, quando o roubo ele tem um emprego de arma de fogo, que é o roubo à mão armada, beleza? Nesse caso aí, roubo à mão armada, tá ok? Ele vai especificar ali, tá ok? Certinho? Pode vir essa expressão aí. Então, vai cair numa dessas situações aqui, certinho? Ou até mesmo nessa. Ou, em vez de usar roubo à mão armada, pode vir a expressão assalto. O assalto é um roubo à mão armada. Para ser assalto, obrigatoriamente tem que ter sido à mão armada. No Código Penal, vocês não vão encontrar essa palavra, não. Assalto, não. Ficou claro isso aí? Beleza? Tranquilo? Então, acho pouco provável de se utilizar. Mas o roubo, né, à mão armada, é mais... pode ser que venha com essa descrição aí. Estamos entendidos? Certinho? Beleza? Então, só reforçando aqui que o latrocínio é um crime contra o patrimônio, ainda que o resultado seja a morte da vítima. O latrocínio é um crime contra o patrimônio, não contra a vida, como nós já vimos aí. Ok, pessoal? Certinho? Outro crime, e muito cuidado para não confundir com nenhum dos dois anteriores, é o crime de extorsão. Olha só aqui o que caracteriza o crime de extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o fim de obter vantagem econômica indevida. Vamos lá mais uma vez? Primeiro, constranger alguém. Nós temos o constrangimento aí. E esse constrangimento acontece de que forma? Mediante violência ou grave ameaça, tal qual nós temos no crime de roubo. Com o fim de obter vantagem econômica, o quê? Indevida. Esse é o crime de extorsão. Extorsão. Beleza? Além de pode ser confundido com os dois anteriores, ele pode ser confundido também, muito cuidado, que nós vamos falar aqui, com o crime de... Deus do céu, me deu uma aqui. Como é que fala? Estelionato, tá? Muito bom, obrigado. Com o crime de estelionato, tá bom? Muito cuidado aí. Nós vamos chegar nesse tipo penal também. Aí, na hora que eu chegar no quarto lá, vou dar umas dicas para vocês aí. Mas aqui, o crime de extorsão, ele se caracteriza por esse constrangimento, tá? Mediante violência ou grave ameaça, com o fim de obter vantagem econômica indevida aí. Ele pode acontecer na sua forma simples, né? Conforme está no caput aqui. E majorado, ele está lá no parágrafo 1º,
quando há concurso de pessoas e quando há emprego de arma de fogo. A sua forma qualificada está prevista lá no parágrafo 3º, mesmo esquema, né? Quando ele causa aí, por conta da violência aí, né? Ocorre a lesão corporal grave ou até mesmo a morte, beleza? Aí é a extorsão qualificada. Tranquilo aqui, pessoal, com o crime de extorsão? Perceberam o verbo aí? O verbo, ó, lá no verbo, lá no crime de furto, qual que é o verbo principal aí? Qual que é o verbo principal lá no crime de furto? É a primeira palavrinha que tem lá. Não, apropriar é outro crime. Não precisa ser na frente. Ele pode ser quando o lugar está vazio, inclusive. Mas o verbo que caracteriza o furto é subtrair, é pegar, beleza? É a subtração da coisa alheia móvel, beleza? Então, lá no furto, ó, lá no furto, oh meu Deus, está passando. Lá no furto, ó, subtrair, é pegar, beleza? A palavra-chave é essa. No crime de roubo, também nós temos a subtração da coisa alheia móvel, porém, ele se difere do furto por conta do emprego da violência ou grave ameaça, certinho? O crime de extorsão, ó, constranger alguém, certinho? Constranger alguém, tá ok? Muito cuidado, pessoal, porque no crime de extorsão existe também, pode acontecer também a subtração da coisa alheia móvel. Como é que eu vou distinguir se a prova me der lá uma situação prática, para mim poder distinguir aí o roubo da extorsão quando há a subtração da coisa alheia móvel. Subtração, né? Vou ter que colocar entre aspas aqui. Olha só, pessoal, no roubo, essa subtração, ela acontece de forma que o agente é que subtrai a coisa alheia móvel. Na extorsão, num caso prático, a vítima entrega o objeto para o agente. Deu para entender a diferença aí? Vamos supor, Túlio está com o celular dele ali. Se eu chego para Túlio e falo assim, Túlio, me dá seu celular aqui, porque senão eu vou te bater. E vou lá, eu mesmo pego o celular, aí eu cometi o crime de roubo. Porque além da ameaça, houve a subtração da coisa alheia móvel. Eu peguei. Agora, olha só, mediante a mesma ameaça, Túlio, me passa esse celular aí, porque senão eu vou te matar. Só que em vez de eu pegar o celular, o Túlio é que me entrega. Ele se sentiu o quê? Constrangido. E foi lá e me entregou. Deu para entender a diferença, pessoal? Do roubo e da extorsão? Todo mundo conseguiu enxergar isso aí? Certinho? Beleza? Então, numa situação prática, se a prova der para vocês lá um exemplo prático, né? Um caso concreto ou hipotético, né? Observem essas situações aí, tá ok? Extorsão mediante sequestro. Olha só, conduta, sequestrar a pessoa com o fim de obter vantagem como condição ou preço de resgate, né? Então, é a extorsão mediante sequestro. Sequestra uma pessoa e para devolver essa pessoa aí, o agente, ele solicita aí uma certa quantia em dinheiro. Ó a vantagem econômica, né? Ó a vantagem econômica indevida presente novamente aí. Porém, para a obtenção dessa vantagem econômica indevida, o que ele fez? Ele o quê? Sequestrou uma pessoa. Deu para entender esse crime aí? Extorsão mediante o quê? Sequestro. Tá ok? Constrangimento, vantagem econômica indevida, porém, agora, para que ele consiga isso aí, ele sequestrou pessoa. Tá bom? Característica. O crime ele é formal, a consumação ocorre com o sequestro, ainda que o resgate não seja pago. Presta atenção nesse detalhe aqui, pessoal. A extorsão mediante sequestro, ela vai ser configurada mesmo se, após esse sequestro aí, né, a polícia foi lá e conseguiu pegar o cara,
antes que os familiares da vítima lá pagassem o sequestro, né, pagassem essa vantagem indevida aí, o crime já se consumou. Porque a consumação do crime acontece exatamente no momento do sequestro. Sequestrou, teve esse constrangimento aí para poder solicitar dos parentes da vítima aí essa vantagem econômica indevida, já consumou o crime. Ah, rastreei aqui o telefone, está em tal lugar assim, 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 assado. A polícia chegou lá e prendeu os caras. Ele vai responder por extorsão só? Não, ele vai responder extorsão mediante sequestro, porque o crime já se configurou. Ficou claro isso aí, pessoal? Atenção com esse detalhe aí para a prova, tá? Outro detalhe importante, coloquei até de vermelho ali, a extorsão mediante sequestro é um crime o quê? Hediondo, tá bom? Majorantes, quando esse sequestro ele é superior a 24 horas, quando a vítima for menor de 18 ou maior de 60 anos e quando há concurso de pessoas, tá? São causas majorantes aí. Tranquilo? Muito cuidado também com essas 3 situaçõezinhas aí na prova. Em outros crimes que nós temos ali, pessoal, previsto lá e que pode ser cobrado na prova de vocês, é o crime do artigo 161, que é a alteração de limites. Lá tem 3 crimes no mesmo artigo, né? Porque cada parágrafo traz uma situação lá. Alteração de limites, usurpação e esbulho possessório. Qual é a diferença entre cada um desses? Olha só, alteração de limites. A conduta é suprimir ou deslocar marco de limite. Eu tenho uma cerca passando exatamente aqui no meio dessa sala, beleza? Tem uma cerca. Eu pego essa cerca e chego ela, ó, 2 metros aqui para a minha esquerda. Alterei o limite. Beleza? Agora, olha só. Usurpação de água. Desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. A água não é minha. Eu tenho uma propriedade, certo? Meu vizinho também tem uma propriedade. Só que na propriedade do meu vizinho passa um rio. Eu vou lá, né? Entro na propriedade do meu vizinho lá e faço um desvio para a água passar dentro do meu terreno também. Deu para entender a situação aí? Tranquilo? Agora, olha só, o esbulho possessório. A conduta é invadir com violência ou grave ameaça terreno ou edifício alheio. Aí é o esbulho possessório. Muito cuidado para não confundir o esbulho possessório com alteração de limites. A alteração de limites, eu vou desviar não, eu vou deslocar, né, suprimir ou deslocar esse limite aí, isso aí é feito, como a gente diz, né, na calada da noite, beleza? Fez escondido. Agora, olha só, se para eu fazer, né, esse deslocamento de limite aí, né, eu invado o terreno do outro aí, com violência ou grave ameaça, aí já é o crime de esbulho possessório. Deu para entender a diferença? Tranquilo? Certinho? A ação penal depende de queixa, salvo se interesse público. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a vítima desse tipo de crime aqui, ela tem que fazer a representação, ela tem que ir lá, né, provocar o Ministério Público para você, se houve a alteração de limites, por exemplo, né, ou o esbulho possessório aí, que são os casos mais comuns, você tem que provocar aí, tá bom? A justiça para que você tenha direito a ter acesso de novo a esse patrimônio aí, tá ok? A exceção se dá quando esse terreno for de interesse público, mas via de regra, ele é um crime que depende de queixa. Não basta registrar o boletim de ocorrência. Registrei o boletim de ocorrência, eu vou lá na Polícia Civil e vou fazer a queixa-crime. Tem que procurar o Ministério Público para poder, para o Ministério Público mobilizar a justiça aí. Ficou claro, pessoal? Beleza? Certinho? Grave essa informação aí, que ela é importantíssima, tá? Bom,
O crime de dano, previsto no artigo 163, que eu citei para vocês e também no início dessa aula, quando eu expliquei lá, né, de uma forma geral, o que é o crime contra o patrimônio. Olha só, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. É o crime de dano. Preste atenção dos termos aí, ó. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Esses 3 verbos aí compõem o tipo penal. Certinho? Chegou aqui na escola, né? Chutei a porta principal de entrada lá, certo? Destruir aquela porta, dano. O fim foi só esse aí, dano. Tranquilo? Porque se eu destruir a porta, entrei aqui e levei aquele notebook ali, qual foi o crime? Furto. Beleza? Muito cuidado com isso aí. Agora, se a pessoa chegou lá e só deu um chute na porta, né, destruiu a porta e ela ficou caída no chão lá, crime de dano. Às vezes a porta nem ficou caída lá não, mas olha só, chutei a porta, eu fui forçando a porta de tal forma que danificou a fechadura, por exemplo, eu tive que trocar a fechadura lá, né? Eu inutilizei aquela porta lá. Também crime de dano. Deu para entender isso aí, pessoal? Tranquilo? Pode acontecer na forma simples, né? Que é como prevê aqui o caput do artigo 163, mas nós também temos aí as formas qualificadas, né? Quando esse dano acontece com violência ou grave ameaça, muito cuidado, porque aqui é só o dano em si, ninguém está levando nada, Quando esse dano ocorre com o uso de substância inflamável ou explosiva, né? Você já deve ter visto aí alguma notícia, né? Ah, que fulano jogou gasolina no carro de Beltrano e botou fogo. É um dano o quê? Qualificado. Não levou o carro, não. A intenção da pessoa foi só o quê? Destruir o carro. Beleza? Tranquilo? Contra o patrimônio da União, do Estado ou do município, aí no caso, seja qualquer bem aí, né? Se foi contra o patrimônio da União, do Estado ou do município, é um dano qualificado, tá ok? Ou por motivo egoístico ou com prejuízo considerável. Também é uma forma qualificada do crime. Certinho, pessoal? Beleza? Que crime foi esse aqui? Crime de dano, tá? Está previsto lá no artigo 164 também, o dano qualificado, quando esse dano é cometido contra o patrimônio tombado ou de valor cultural. Muito cuidado, porque nós temos aqui uma qualificação do crime de dano quando esse patrimônio ele é da União, do Estado ou do município. É um patrimônio qualquer, beleza? Então, vamos supor que um cara foi lá e quebrou a vidraça da janela da prefeitura. Certinho? Quebrou a vidraça da janela da prefeitura lá. Que crime foi esse? Dano. Crime de dano. Beleza? Agora, olha só. O cara foi lá e quebrou o vidro das janelas da igreja matriz. Da igreja matriz. Olha só. A igreja matriz é um patrimônio o quê? Tombado. Tombado. Deu para entender a diferença, pessoal? Certinho? Tranquilo? Apropriação indébita. Muito cuidado, né, no dos exemplos do furto aqui, alguém falou essa palavra aí, né, que é apropriar-se. Muito cuidado para não confundir o crime de apropriação indébita com o crime de furto, porque olha só, pessoal, o crime de furto, enquanto a palavra-chave é a subtração da coisa alheia móvel, aqui, ó, é apropriar-se da coisa alheia móvel. Agora, olha só o detalhe, de que tenha posse ou detenção. A coisa já está com você. O que acontece aqui é que você não quer devolver. Deu para entender a diferença? A coisa está com você. Eu empresto, né, o meu carro. Eu empresto meu carro para Túlio aqui. Toma aqui, Túlio, meu carro aqui. Tá a chave do carro.
emprestei meu carro para Túlio lá, certinho? Você vai usar quanto? Ah, não, é só para eu poder resolver o negócio rapidinho ali, à noite eu te dou. Aí hoje à noite, Túlio não me devolve o carro. Chega amanhã eu cobro, cadê o carro? Não, moço, mais tarde eu te entrego, e Túlio fica me encebando. Aí chega um momento, eu falo assim, não, eu não vou te entregar mais não, o carro agora é meu, vou ficar com o carro para mim. Vai ficar com o carro para mim. Olha só, ele subtraiu esse carro, ele foi lá e pegou a chave do carro lá escondido, ou na minha vista, saiu correndo, saiu com esse carro aí. Não, ele me pediu esse carro emprestado, eu na boa vontade fui lá e emprestei esse carro para Túlio, só que Túlio não quer me devolver o carro. Como ele não quer me devolver, a apropriação o quê? Indébita. Ele apropriou-se de algo que não é dele. Deu para entender isso aí, pessoal? Certinho? Casos de aumento de pena. Quando acontece depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou em razão de ofício, emprego ou profissão. Vamos pegar um dos exemplos aqui, que às vezes acontece, né? Estou eu trabalhando numa blitz, e aí passa Rafael nessa blitz lá com o carro dele, né? É um Honda, né? Um Honda Civic. Hã? É um Hyundai? Nossa, pra mim era um Honda Civic, velho. Você tá vendo? Não sou muito bom de esse negócio de carro, não. Mas é um Hyundai, né? É um Hyundai. Rafael passa lá, aí ele tá com o carro dele lá, certo? Aí, sou eu lá numa blitz e paro o Rafael nessa blitz lá. Só que quando Rafael para nessa blitz, eu percebo que Rafael está embriagado. Visivelmente embriagado. Rafael sopra o bafômetro lá e eu percebo que o Rafael está embriagado. Nesse caso aí, eu vou conduzir o Rafael, mas eu não preciso de levar o veículo. Não preciso, não quer dizer que eu não devo, não. Presta atenção, não preciso levar. Por quê? É o Rafael que está embriagado lá. Foi assim, senhor Rafael, ó, o senhor está preso pelo crime, né, de embriaguez ao volante aí. O senhor está preso aí. Providencie alguém para poder vir buscar o seu veículo. Certo? Aí, Rafael foi lá e ligou para Túlio. Túlio, ó, parei numa blitz aqui, moço, eu tomei todas hoje, estava comemorando aqui que eu passei no concurso e passei um pouquinho dos limites aqui, parei numa blitz, Leone estava lá e eu falei que era que foi aluno dele, ele não perdoou, ele falou assim, não, ele inclusive falou comigo que ele já foi avisado, que eu avisei em sala de aula, né, e me ferrou aqui. Tem jeito de você buscar o carro para mim aqui? Ô, moço, tem, peraí. Aí Túlio vai lá e busca o carro. Na hora de eu registrar o boletim de ocorrência, eu vou colocar lá que o condutor era o Rafael, que ele estava embriagado, que ele foi conduzido, tererê e tarará. E vou colocar num campo lá os dados do Túlio, responsável pelo veículo. Beleza? Porque a chave do veículo foi entregue para ele. O veículo ficou sob responsabilidade de Túlio. Certinho? Túlio foi embora com o veículo para a casa dele lá. Beleza? Um belo de um dia, Rafael já foi solto, né? Pagou a fiança lá, né? Tá bem, não bebeu nem nada. Túlio, o carro. Não vou te entregar o carro, não. Ó, nessa situação aí, pessoal, né? O Túlio, ele estava na qualidade aqui, né? Não, foi depósito necessário também não. Quer ver? Vai ser aqui, ó. Tá? Vai ser nessa situação, uma das situações aqui. Ele era responsável pelo veículo. O veículo foi entregue a ele como responsável. Deu para entender a situação aí? Beleza? O Túlio era o responsável. Ele pegou esse carro para ele foi lá e pegou a chave do carro? Não, ele não pegou, ele não subtraiu esse carro, não. O Rafael é que ligou para ele pedindo para ele pegar o carro, só que ele não quer devolver o carro. Apropriação o quê? Indébita. Deu para entender essa situação aí, pessoal? Certinho? Qualquer uma dessas situações aqui, ó, aumento de pena. Tranquilo? Certinho? Aqui o artigo 169, pessoal, também nós temos vários crimes num único artigo, tá? Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, apropriação de tesouro e apropriação de coisa achada. Artigo 169. Então, muito cuidado com aquela expressão que a gente usa no dia a dia aí, o que é achado não é
roubado, mas é crime. Beleza? Muito cuidado. Olha só, apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Conduta, apropriar-se de coisa perdida ou tesouro, deixando de devolvê-lo à autoridade. Tá? Foi um erro. Vamos supor que o banco transferiu lá para sua conta, né? Ou o banco não, alguém transferiu, foi fazer um Pix lá, colocou um dígito errado lá, o Pix caiu na sua conta. 50 mil reais. Esse dinheiro é seu? Não. Mas olha só, você apropriou de coisa havida por erro. O banco não tem nada a ver, não. Mentira, tem também. Beleza? Tem também. Então, uma quantia depositada na sua conta por erro de alguém aí, tá? Coisa havida por erro. A apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota que tem direito o proprietário do prédio, vai cometer esse crime aí também. E a apropriação de coisa achada, quem acha coisa alheia, perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono legítimo, possuidor, ou de entregá-lo à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, muito cuidado com o ditado aí, o que é achado não é roubado, mas é crime. Se você achou e não é seu, devolve. Ah, essa bicicleta eu achei jogada ali no meio do mato, moço, e tô lá pedalando com a bicicleta. O dono vai lá, ó, o cara tá com uma bicicleta ali que eu tinha deixado lá. Não, moço, foi furto? Não. O que foi que aconteceu? Ih, tu pegando tudo para Cristo hoje, né? Túlio hoje cometeu todos os crimes possíveis. Não, moço, eu estava passeando ali, estava fazendo uma trilha a pé, né? E aí, era 8 horas da manhã, eu passei, essa bicicleta estava lá. Eu voltei dessa trilha lá, já era 11 horas da manhã e a bicicleta estava lá ainda. Não vi ninguém, achei que não era de ninguém, montei na bicicleta e vim embora com ela. Beleza? Ó, apropriação de coisa achada. Deu para entender aí, pessoal? Certinho? É a mais provável de cair na prova suas, que é uma situação mais típica, né? E todo mundo acha que essa expressão ela é verdadeira, né? Que essa expressão, o que é achado, né? Roubado. Todo mundo acha que isso aí é regra, quando não, na verdade, é um crime. Certinho? Beleza? Pessoal, crime de estelionato pode cair na prova suas. Tá? Pode cair na prova suas. Grande chance desse crime cair na prova suas. É o artigo 171. Olha só a conduta. Obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante fraude. Essa conduta aí é a forma simples dela. Beleza? Muito cuidado com os verbos aí. Obtenção primeira da vantagem o quê? Ilícita. E ainda induzindo ou mantendo alguém em erro mediante o quê? Fraude. A forma equiparada, está lá no parágrafo 2º, ela vai acontecer quando? A disposição fraudulenta de coisa alheia, quando a fraude no pagamento por cheque e quando a fraude à execução, na execução, tá? E ainda temos a situação ali da fraude eletrônica. Quando que pode acontecer essa fraude eletrônica aí? Cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzindo a erro por meios de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, tá? Pessoal, falei com vocês para não confundir o crime de furto, roubo, já esqueci o outro agora que eu falei, e extorsão com crime de estelionato, tá? Aqui no crime de estelionato, pessoal, você induz alguém ao erro, beleza? Quando você tem essa obtenção dessa vantagem ilícita aí, né, provocando prejuízo ao outro, né, de forma que foi induzindo o outro aí
a erro é o crime de estelionato, tá? Então, olha só, para eu saber diferenciar os crimes aí, esses 4 principalmente, né? O crime de furto, roubo, extorsão e estelionato. Estelionato. Beleza? Ó, subtração da coisa alheia móvel, subtração da coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Aqui também pode acontecer a subtração da coisa alheia móvel, porém, através de um constrangimento, beleza? A vítima foi constrangida aí, e aqui no estelionato nós temos a indução. A coisa obtida aí pode ser a coisa ou o valor, né? A vantagem ilícita aí, a obtenção dessa vantagem ilícita, tá? Ela aconteceu mediante o quê? O induzimento ou mantendo alguém ao erro. Deu para entender isso aí, pessoal? Tranquilo? Ação penal. Presta atenção aqui. A regra atual. Ação penal condicionada à representação. Beleza? Então, para configurar o crime de estelionato aí, além de registrar o boletim de ocorrência, você tem que fazer a representação. Tem que ir lá e provocar também. Exceção se dá quando o crime acontece contra a administração pública, contra criança, adolescente ou contra pessoa com deficiência mental, que nesses casos aí é automático. Registrou o boletim de ocorrência, já vai para o Ministério Público, já começa a ação penal. Deu para entender isso aí, pessoal? Tranquilo? Deu para entender o crime de estelionato? Não confundam principalmente o crime de estelionato com o crime de extorsão. O principal verbo que nós temos aqui no crime de estelionato, ó, é a indução, beleza? É você induzir alguém ao erro, tá? Ó, induzir. E aqui na extorsão é o constranger. Constranger. Tanto no roubo quanto no furto, nós temos a palavra aí, as palavras subtrair, que é a subtração da coisa alheia móvel. Porém, aqui nós temos o emprego de quê? De violência ou grave ameaça. Ficou tranquilo isso aí, pessoal? Beleza? Como que isso pode ser cobrado de vocês aqui? Pode vir uma questão falando assim, por exemplo, ó, fulano de tal estava passeando e durante esse passeio ele foi surpreendido por uma pessoa que pediu para ele entregar 50 reais aí, se ele não entregasse os 50 reais, que ele ia, que sabia onde é que você morava. Olha, eu sei onde é que você mora. Me dá os 50 reais aí, eu sei onde é que você mora. Aí você foi lá e entregou os 50 reais para ele. Isso é estelionato? Isso é o quê? Extorsão. Porque você foi o quê? Constrangido. Você foi lá e entregou. Deu pra entender isso aí, pessoal? Foi um valor financeiro, não te levou nada, assim, né? De objeto físico, né? Mas te pegou uma quantia aí. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, aí tem lá as opções. Marca alternativa que compõe o crime relacionado aí, dito na questão. Aí você tem que saber que foi o crime de extorsão. Deu para entender como é que pode ser cobrado isso aí na prova? Certinho? Beleza? Crime de receptação, pessoal. É o artigo 180. Qual é a conduta? Adquirir, receber, transportar ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime. Você sabe que aquele celular foi furtado. Você sabe que aquele celular é roubado. E você vai lá e adquire.
Você compra ele. Ou uma outra hipótese, não, eu ganhei esse celular aqui, moço, quem foi que te deu? Ô, moço, foi um primo meu, que mora lá, não sei na onde, lá, ele veio aqui e me deu esse celular. Me deu, mas esse celular ele é roubado. Você sabia dessa condição, inclusive, tá? Então, nós temos aí 3 formas desse crime. Ele pode ser doloso, quando você realmente sabe que aquele objeto é furtado ou roubado, ou ele é produto de crime. A culposa, você deveria saber da origem criminosa. Presta atenção. Chega alguém lá, deu um branco seu nome aqui, Leonardo. Chega alguém lá e te vende um iPhone 17 Pro. Ó, Léo, toma aqui a intimidade. Cara, não esqueci o nome, já tô íntimo, né, Léo? Ó, Léo, toma aqui esse celular aqui, cara, eu tô meio apertado aqui. Tem esse iPhone 17 Pro aqui, eu vou vender ele aqui, ó, R$800. Só para poder... R$800 num iPhone 17 Pro. Aí Leonardo vai lá e recebe esse celular aí, beleza? Ele recebe, ó, ele vai responder por receptação o quê? Culposa. E se ele não souber que o objeto é de procedência o quê? Duvidosa. Se ele souber, é a dolosa. Beleza? Tranquilo? E nós temos a qualificada, quando o crime acontece no exercício da atividade comercial ou industrial. É quando o Léo recebe vários celulares, produtos de furto, de roubo, para poder revender depois, inclusive. Deu para entender? Tranquilo? É o crime de receptação. Tranquilo aí, pessoal? Certinho? Então, esses são os principais crimes contra o patrimônio que podem cair na prova de vocês aí. Certinho? Beleza? Vamos falar aqui agora, né, dos crimes contra a liberdade sexual, que também está previsto lá no edital de vocês. São poucos, né? São bem pouquinho aí, mas importantíssimos aí. Pessoal, como o próprio capítulo já fala aí, né, vai falar são dos crimes contra a liberdade sexual. Alguns desses crimes aqui, né, a maioria deles, inclusive, independem de quem é a vítima e quem é o autor. Vai configurar o crime do mesmo jeito, tá? Porque a legislação brasileira, durante muito tempo, alguns crimes previstos aqui nessa parte, né, eles eram específicos, né, no sentido de que o autor só pode ser o homem, a vítima só pode ser a mulher, né, e hoje não, né, nós temos crimes aqui que independem de orientação sexual, vamos dizer assim, beleza? Então, muito cuidado, mas isso vai estar especificado aqui nos tipos penais, tá bom? Então, vamos lá. Dos crimes contra a liberdade sexual. Nós temos o primeiro deles, que é o artigo 213, é o mais conhecido aí, que é o crime de estupro. Não é estupro, estupro, beleza? Qual que é a conduta? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a, preste atenção, o que vai acontecer? A ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, muito cuidado, porque o crime de estupro não é apenas a conjunção carnal, não. Não é apenas a conjunção carnal. O crime de estupro, ele pode acontecer também quando você constrange alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou ainda a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, certinho? Esse é o crime de estupro. Ele é um crime comum. Por que ele é um crime comum? Qualquer pessoa pode ser autor ou vítima. É o que eu estava falando com vocês. Há um tempo atrás, o crime de estupro, por exemplo, a vítima era só mulher. Porque essa conjunção carnal, obrigatoriamente, tinha que ter a relação pênis-vagina. Hoje não tem mais isso. Tá? Qualquer ato libidinoso que se pratique com outra pessoa, né? Ou que você permita que ele pratique também, vai ser considerado o quê? Estupro. Beleza? Por isso que é um crime comum, independente, né, do sexo aí, né, de masculino ou feminino, de forma geral, né?
qualquer pessoa pode ser o autor e qualquer pessoa também pode ser a vítima. Então, eu posso ter um homem que foi vítima de estupro, sim ou não? Sim, eu posso ter um homem que foi vítima de estupro, beleza? Então, se na prova colocar lá um caso hipotético e a vítima do crime de estupro for um homem, tá certo ou tá errado? Tá certo, sem problema nenhum, desde que, né, houve esse constrangimento mediante violência ou grave ameaça a uma conjunção carnal, por exemplo. Uma conjunção carnal, 2 homens. Foi estupro? Foi estupro. Desde que houve esse constrangimento. Independe de sexo, como eu falei, é um crime doloso, né? Ou seja, o agente aí, ele tem a vontade de praticar o crime aí. Lembrando também que é um crime o quê? Hediondo, tá? As formas qualificadas, nós temos aí quando ocorre lesão corporal grave ou ainda quando a vítima é menor de 18 anos ou ainda maior de 14 anos. Beleza? Então, muito cuidado que nós temos 2 situações aí. Olha só, é qualificado estupro menor de 18 anos de uma forma geral e também quando ela for o quê? Maior de 14 anos. Também é forma qualificada. E também, lá no parágrafo 2º, diz que é também o estupro qualificado quando dessa violência resulta o quê? A morte. Beleza? São as formas qualificadas. Violência sexual mediante fraude, é o artigo 215. Conduta, olha só. Ter conjunção carnal ou praticar o ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Aí já é o crime de violência sexual mediante fraude. Elemento central desse aí é a ausência de violência física, mas a presença do engano ou ardil, dessa trapaça. Você trapaceou alguém, beleza? Para ter conjunção o quê? Carnal, beleza? Tranquilo isso aí, pessoal? Certinho? Exemplo. Vem aqui, nós vamos fazer um negócio bacana aí, eu vou te dar R$250. Aí você pega e não paga os 250 reais para a pessoa. Deu para entender? Tranquilo? Importunação sexual. É o artigo 215-A. Esse crime, pessoal, tem pouco tempo que ele foi inserido aí no Código Penal, né? E a gente tem muitas situações, né, que vão se enquadrar aqui nessa importunação sexual. Principalmente relacionado às mulheres, né? As mulheres são o maior de vítimas que nós temos aí de importunação sexual é a mulher, infelizmente ainda. Olha só, ainda não, né? Infelizmente, né? Conduta. Praticar contra alguém sem a sua anuência, ou seja, sem a permissão dela, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Lembrando que, olha as características desse crime aqui. Dispensa a violência ou a grave ameaça, não tem violência, não tem grave ameaça. Não exige conjunção carnal. O ato libidinoso, por si só, já configura o crime, tá? É um crime comum e doloso, né? Comum porque qualquer pessoa pode ser autor, qualquer pessoa pode ser vítima. Exemplo. Contato físico libidinoso em transporte público, né? É aquela situação que muitas mulheres, que eu falei com vocês que a maioria das mulheres, né, passam por essa situação, infelizmente. Transporte público, mulher tá lá, aí chega o cara, no dizer popular, né, o cara tava relando nela, né, assim o pessoal vai registrar, não, moça, é porque eu peguei um ônibus ali e tinha um moço que tava relando em mim lá, né? Que crime é esse? Importunação sexual. Beleza? Então, houve conjunção carnal nesse caso aí? Não, não houve. Mas houve o ato libidinoso? Houve. Deu para entender a diferença? Tranquilo? Certinho? Assédio sexual. É o 216A. Conduta. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem
presta atenção aqui. Aqui nós temos umas características específicas. Obter vantagem ou favorecimento sexual, deixei em negrito, ó, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Tem que ser inerente a exercício de emprego, cargo ou função. Tem que ser. O elemento essencial aí é a relação de hierarquia ou ascendência. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Tranquilo? Que crime é esse aí, pessoal? Assédio sexual. Preste atenção. O assédio sexual, ele ocorre quando é inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ficou certo isso aí, pessoal? Tranquilo? Estupro de vulnerável. Conduta: ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, tá? Então, é estupro de vulnerável, tá? Estupro de vulnerável. Pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem discernimento ou das coisas ou do próprio ato em si, e a pessoa que não pode oferecer resistência. Tranquilo aí, pessoal? Característica: vulnerabilidade absoluta, todos esses aqui são vulneráveis. O consentimento é irrelevante. Irrelevante. Por que eu coloquei essa observação aí, pessoal? Porque se na prova de vocês vier um caso específico falando assim, ó, fulano de tal, 21 anos, manteve uma relação, uma conjunção carnal com fulana de tal de 13 anos de idade. Fulano de tal foi preso, conduzido. Durante o seu depoimento, ele relatou às autoridades que a vítima concordou em ter esse ato. A vítima sabia o que ia acontecer e ela concordou com o que ia acontecer. Olha só, aqui o consentimento, ele é o quê? Irrelevante. E isso significa que, de acordo com esse exemplo que eu dei, esse cara cometeu estupro de vulnerável. Deu para entender? Beleza? O simples fato dessa pessoa ser menor de 14 anos vai configurar o crime, independente se ela permitiu, se ela não permitiu, dá vontade ou não. Ficou claro isso aí, pessoal? Tá? A experiência sexual prévia também não afasta o crime. Se essa vítima falar que ela já vem praticando isso aí reiteradas vezes com outras pessoas, se foi pego com essa pessoa específica, com esse terceiro, né, também vai configurar o crime de estupro de vulnerável. Também é um crime hediondo e as formas qualificadas, elas podem acontecer caso ocorra lesão corporal grave ou morte. Beleza, pessoal? Tranquilo aí com relação a esse crime aí, pessoal? Estupro de vulnerável? Beleza? Corrupção de menores é o artigo 218, a conduta. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, tá? Observação: não exige contato físico entre autor e vítima. Não exige, não precisa ter. O crime vai se configurar pelo simples fato de você induzir esse menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro. Já vai configurar o crime, independente se teve contato físico ou não. Beleza? Então, você viu lá uma situação hipotética na prova lá, né? Fulano de tal induziu um menor de 14 anos lá a manter relação sexual lá. A pessoa concordou. Se teve a relação com esse menor de 14 anos, o crime foi de quê? Estupro de
vulnerável. Se teve a relação. Se não teve a relação, corrupção de menores. Beleza, pessoal? Porque na corrupção não exige o contato físico. Tranquilo aí? Certinho? Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Conduta aqui é praticar ato libidinoso. Presta atenção, ó, na presença de criança ou adolescentes, ou induzi-los a presenciar ato libidinoso. Muito cuidado com esse tipo penal aqui, pessoal, com esse crime aqui. Porque nesse crime aqui, a criança ou o adolescente aí, ele é a vítima, mas ele é vítima não porque o ato em si é com eles, tá? Ó, praticar ato libidinoso na presença. Então pode ter 2 adultos praticando esse ato libidinoso e uma criança ou um adolescente, o quê? Assistindo. Esse é o crime. O crime não é com essa criança ou com esse adolescente. Eles apenas estão presenciando o fato. Quem está praticando o ato libidinoso aqui pode ser 2 adultos, mas o simples fato de uma criança ou de um adolescente presenciar isso aí, tá? Ou ainda você induzir a pessoa, né, essas 2 pessoas, a criança ou o adolescente, a presenciar, já configura o crime. Deu para entender? Tranquilo? Certinho? Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. A conduta é submeter, induzir, atrair, facilitar ou impedir que criança, adolescente ou vulnerável abandone a prostituição ou outra forma de exploração sexual. As características deste crime aí, ele é um crime hediondo, basta o favorecimento em si, tá? Basta o favorecimento em si, e independe de habitualidade ou lucro. Independe se o cara está ganhando dinheiro com isso ou não, vai configurar esse crime de favorecimento à prostituição. Beleza? Ah, o cara faz isso, é de graça mesmo, só para atender os amigos dele. Vai configurar o crime. Beleza? Tranquilo? Divulgação de cena de estupro, de sexo ou de pornografia. É o artigo 218C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor ou divulgar por qualquer meio, presta atenção, cena de estupro ou de sexo explícito ou pornográfico, presta atenção aqui agora, ó, sem o consentimento da vítima. Sem o consentimento da vítima. Preste atenção, pessoal. Acontece de vez em quando também. Estamos tendo alguns registros desse tipo de crime aí. Porque, de repente, tem lá um grupo da família, aí aquele cara lá mais doido da família vai lá, vê um vídeo lá e, ó, puf, posta lá no grupo da família. Aí tá a tia dele lá, que participa do grupo, aquela tia, né, que sempre causa problema com todo mundo, ela vai lá e, ó, denuncia o cara. Divulgação de estupro ou de sexo ou de pornografia. Deu para entender o crime? Como que ele se configura? Então, muito cuidado com quem que vocês mandam, para quem que vocês estão mandando aí esses videozinhos aí, beleza? Porque se a pessoa não gostar do que ela tá vendo, ó, eu quero denunciar um crime aqui. Que crime que é? Divulgação de sexo ou de pornografia. Beleza, pessoal? Certinho? Majorância, e nós temos quando dessa relação aí tem uma relação, existe uma relação íntima de afeto ou com finalidade de vingança ou humilhação. Beleza? Acontece esse crime aí. Muito cuidado, porque se esse crime aqui acontece com uma pessoa que você tem relação íntima de afeto, o cara que divulga o vídeo da ex-namorada dele para todo mundo, para todos os amigos dele. Esse cara vai responder de acordo com qual lei? Presta atenção, ele é ex-namorado da vítima. Qual lei que nós temos aí? Nós estudamos? É um tipo de violência sexual, inclusive? Lei Maria da Penha. Muito cuidado, beleza? Muito cuidado. Bom, e terminando aí,
né, da parte do direito penal, nós temos aí dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Há uma grande chance de cair algum desses crimes aqui na prova de vocês, tá? Algum desses crimes aqui, tendo em vista, né, que são 5 questões, né? O Código Penal aí, em que pese, ele não veio muito grande, o conteúdo para vocês realmente não veio muito grande, mas por que eu aposto que pelo menos uma questão vai ser dessa parte aqui? Porque olha só o detalhe, pessoal, dos crimes praticados por... Quem é o agente aqui no caso? O funcionário público. O funcionário público. E quem é a vítima? A administração em geral. Então, pelo fato de vocês estarem concorrendo, né, a um cargo público, a um emprego público, né, então há grande chance de um desses crimes aqui cair na prova de vocês. Tá bom? Certinho? São 5 questões, pessoal. Dá para cobrar uma questão de cada item que nós estudamos aí, porque nós estudamos a parte geral do Código Penal, não estudamos? A parte geral? Estudamos a parte geral. Dá para cobrar uma questão da parte geral, dá para cobrar um crime contra a vida, dá para cobrar um crime contra o patrimônio, dá para cobrar um crime contra a liberdade sexual e dá para cobrar um crime contra praticado por funcionário contra a administração pública. Ó, dá uma questão de cada exatamente aí. Acredito eu que deve cair pelo menos um desse aqui, né, 1 ou 2 desse aqui, pelo menos. Crimes contra o patrimônio, pessoal, é certeza que vai cair. Tá? É certeza que vai cair também um crime contra o patrimônio. Então, preparem esses crimes contra o patrimônio aí, tá bom? E o crime contra a vida, principalmente, dê uma estudada, principalmente no feminicídio, beleza? Principalmente no feminicídio, tá bom? Dos crimes contra a vida aí, tá bom? Pode cair qualquer um das contra a vida, mas eu aposto no crime de feminicídio, que é o artigo 121A. Porque o artigo 121A, o crime de feminicídio, ele deixou de ser uma qualificadora do homicídio para se tornar um tipo penal próprio. Ele não é mais uma qualificadora. Muito cuidado com isso na hora da prova, beleza? Feminicídio não é uma qualificadora do crime de homicídio. É um tipo penal específico agora, assim como qualquer um outro. É a maior pena. Qual que é a pena? 20 a 40 anos. Beleza? 20 a 40 anos. Certinho? Então vamos lá. Para a gente terminar aqui, né? Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. O primeiro crime que nós temos aí é o peculato, tá? Apropriar-se ou desviar em proveito próprio ou alheio dinheiro, valor ou bem móvel, público ou particular, de que o funcionário público tenha posse em razão do cargo. Esse é o crime de peculato, tá? Peculato. Muito cuidado para você não confundir esse crime aí com o crime de apropriação indébita na sua vida particular, com esse apropriar-se aqui em razão do quê? Do seu cargo. Você apropriar de um bem móvel, por exemplo, igual o exemplo que eu dei ali do carro do Rafael que estava em posse aqui, né, de Túlio, foi na vida particular deles lá, eles são amigos, beleza? Essa apropriação aí, né, ela é uma apropriação indébita, o Túlio não quer devolver, ele apropriou desse bem, mas é a vida particular dele lá. Agora, olha só, se o Túlio apropriar, né, de um bem na condição de cargo, tá? Ele, enquanto policial penal, aí ele vai responder pelo crime de peculato. Deu para entender a diferença, pessoal? Certinho? Beleza? As modalidades, nós temos o peculato apropriação e nós temos o peculato desvio, tá? Outras formas, nós temos aí o peculato furto, quando o agente não tem a posse, mas se vale da facilidade do cargo. Olha só que situação. Você está lá trabalhando vamos supor que você está trabalhando na intendência lá
do estabelecimento prisional, certo? Você está trabalhando na penitenciária e você foi escalado na intendência. Você está trabalhando, beleza? Se você está trabalhando lá na intendência, né? Você tem acesso a todas as armas. Você vai lá e subtrai uma arma daquela lá. Pega para você, apropria dessa arma lá. Aconteceu o que nós chamamos de peculato furto. Você só pegou essa arma lá porque você teve acesso. Você estava trabalhando lá. Dependendo dessa situação aí, o peculato furto é diferente do furto. É diferente do furto. Beleza? Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Peculato, furto. E nós temos ainda o peculato culposo, quando há culpa na guarda ou fiscalização. A reparação do dano antes... Ah, tá. Beleza, isso aqui é uma coisa. Então, o peculato culposo é quando você tem culpa na guarda ou fiscalização. Certinho? Quando você agiu culposamente aí na guarda ou na fiscalização desse bem aí. Duas situações importantes em relação a esse crime aí, tá? A reparação do dano antes da sentença irrecorrível. Quando acontece a reparação do bem antes da sentença irrecorrível, né? O juiz não proferiu a sentença ainda e você reparou esse dano aí, existe possibilidade da extinção da punibilidade. Beleza? Ah, eu peguei essa arma aqui antes do juiz deferir a sentença de lá, Túlio foi lá e, devolveu a arma. Túlio vai ser extinta a punibilidade. Agora, olha só, se a reparação do dano acontece depois da sentença, o que acontece é a redução da pena à sua metade. Deu para entender a diferença aí, pessoal? Peculato, crime de peculato. Se a restauração do bem ou do valor, tá? Ela acontecer antes da sentença, extinção de punibilidade. Se ela acontece após a sentença do juiz, redução da pena na metade. Tranquilo? Beleza? Outro crime aqui, peculato mediante erro de outrem, é o artigo 313. A conduta que apropriar-se de dinheiro ou vantagem que recebeu por erro de outra pessoa. Tá? Aqui é o peculato mediante erro. A vantagem que você recebeu, esse dinheiro que você recebeu aí, tá? Foi porque a pessoa, a vítima, errou. Então, muito cuidado. Olha a diferença aí. O estelionato, né? Existe a fraude do agente, né? O agente, né? Ele induz, tá? E aqui, o artigo 313, o erro é espontâneo da vítima. Tranquilo aí, pessoal? Beleza? Inserção de dados falsos em sistema de informações. O artigo 313-A. A conduta inserir ou, presta atenção, inserir ou facilitar a inserção de dados falsos ou alterar dados corretos em sistema informatizado da administração pública. A finalidade aí é obter vantagem indevida ou apenas causar o quê? O dano, tá? Então, quando você insere dados, né, informações falsas num sistema informatizado da administração pública aí, com a finalidade de obter vantagem, ou ainda com a finalidade de causar dano, ou à administração, ou até mesmo a outra pessoa da administração, tá? Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Modificar ou alterar sistema ou programa de informática da administração sem autorização ou solicitação da autoridade competente. A observação independe da obtenção de vantagem, basta a alteração indevida. Tá? Não precisa de ter essa vantagem por conta dessa alteração. Tá? Se houve essa alteração, se houve essa vantagem, vai ser o crime anterior aí. Tá? A concussão, muito cuidado com esse crime aí, pessoal, porque olha só, lá no crime de peculato, olha só,
é apropriar-se ou desviar, apropriar ou desviar, dinheiro, valor ou bem imóvel, beleza? Aqui, tá? Na concussão, ó, você exige para si ou para outro, direto ou indiretamente, vantagem indevida em razão da função, ainda que fora dela ou antes de assumi-la. A palavra-chave do crime aqui é exigir, tá? Cuidado também, né, com esses dois crimes ali, ó, que é a concussão e a corrupção passiva. Na concussão, o verbo principal é exigir. Na corrupção passiva é solicitar ou receber. Uma coisa é você pedir dinheiro para alguém. Outra coisa é você exigir que alguém pague para você. Deu para entender aí, pessoal? São dois crimes diferentes. A exigência é o verbo que compõe aí o crime de concussão. A solicitação é o verbo da corrupção passiva, ou até mesmo recebimento. Ficou claro isso aí, pessoal? Tranquilo? Excesso de exação, conduta, exigir tributo ou contribuição social indevida, ou, quando devida, empregar meio vexatório ou gravoso. A sua forma qualificada está lá no parágrafo 2º, se o agente se apropria do valor exigido, tá? Então, vamos supor que você está trabalhando lá e... nós estamos vendendo sabonete aqui, não existe situação, né? Só para explicar dentro do contexto seus aqui. Nós estamos vendendo um sabonete aqui e... você emprega um meio vexatório para vender esse sabonete aí para visita, entregar lá para o preso lá. O sabonete é R$2, mas você cobra R$15 lá, beleza? Os R$2 você paga o sabonete e os outros R$13 você embolsa. É a forma qualificada. Deu para entender? Tranquilo? Corrupção passiva. Olha só o verbo lá, ó. Solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida em razão de função. É um crime formal. Pode ocorrer antes, durante ou depois do ato funcional e independe de efetiva vantagem. Independe. Por que que independe? Olha só. Porque se você solicitar e não receber, vai ser consumado o crime do mesmo jeito. Corrupção passiva. Você solicitou, você pediu para a vítima, ela, ó, me dá tanto aí. Me dá tanto aí. Você pediu, você não recebeu esse valor aí. A vítima foi lá e te denunciou. Corrupção passiva. Você pediu, a vítima te pagou, mesmo assim, corrupção passiva. Se você exigiu o pagamento, concussão. Deu para entender isso aí, pessoal? Tranquilo? Facilitação de contrabando ou descaminho, prevista no artigo 318. A conduta que é facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Você utilizar o seu cargo e função aí para facilitar o contrabando ou descaminho. Não vai cair na prova suas, mas só para explicar aqui a diferença entre cada um desses dois tipos penais aí. O contrabando, ele está previsto no artigo 334-A e ele caracteriza pela entrada ou saída de produtos cuja comercialização, importação e exportação é proibida. Beleza? É proibido. É proibido. Então, por exemplo, vape é proibido aqui no Brasil. Então, se alguém for lá no Paraguai e trouxe um carregamento de vape, contrabando. Beleza? Arma, né? Foi lá e trouxe, contrabando. Droga, foi lá e trouxe, contrabando. Beleza? Agora, o descaminho está previsto no artigo 334. É iludir no todo ou em parte
o pagamento de impostos ou direitos devidos pela entrada ou saída de mercadorias permitidas, tá? A mercadoria em si, ela é legal. O produto que você está trazendo em si, ele é legal. Porém, você esconde para não pagar impostos. Você vai lá no Paraguai, compra cigarro e traz para cá. Certinho? Cigarro é proibido aqui no Brasil? Não. Mas olha só, você trouxe esse cigarro escondido em alguma parte do seu carro lá. Beleza? Parou na fiscalização, pegou. Né? Celular, né? Pegou, você vai responder por descaminho, não por contrabando. Não por contrabando. Porque o cigarro não é proibido aqui no Brasil. O celular é proibido aqui no Brasil? Não. Mas você vai lá no Paraguai e compra um iPhone mais barato lá. Você obrigatoriamente tem que passar pela alfândega, né? Aí você pega e esconde esse aparelho celular em alguma parte do seu carro lá. Só que a fiscalização foi lá e achou. Você vai responder pelo crime de descaminho, não por contrabando. Independente da quantidade, inclusive. Ah, mas é porque eu trouxe aqui, foi 50 aparelhos celulares. Não tem problema, porque o celular aqui no Brasil ele é permitido, tranquilo. Você esconder 50 celulares, simplesmente pelo fato de não ter que pagar o quê? Imposto. Deu para entender a diferença, pessoal? Já o contrabando, não. O contrabando, obrigatoriamente, é de produtos o que é proibido por lei. Ficou claro isso aí, pessoal? Beleza? Prevaricação, olha só. Retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá? Presta atenção nos verbos retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente qualquer ato que seja obrigação sua fazer, tá? Quando fala ato de ofício, é obrigação sua fazer, com o intuito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É o crime de prevaricação. É prevaricar, tá? Condescendência criminosa, deixar por indulgência de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício de cargo ou não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. É você ver que o seu colega está fazendo algo errado e não tomar providência. Deu para entender? O crime é simplesmente esse. Você viu o seu colega fazendo algo errado. Não foi você que fez, não. Você viu o seu colega fazendo algo errado. Porém, você não fez nada para impedir ou ainda não levou o fato a conhecimento de autoridade competente. A advocacia administrativa está presente lá no artigo 321. A conduta é patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração, valendo-se da qualidade de funcionário público. Violência arbitrária, praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, tá? Abandono de função, abandonar o cargo público, fora dos casos permitidos em lei, a sua forma qualificada acontece se esse abandono ele causa prejuízo público, exercício funcional ilegal antecipado ou prolongado, o artigo 324, quando você entrar no exercício da função antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar exercendo após ser exonerado. O artigo 325 é a violação de sigilo funcional. A conduta consiste em revelar fato de que tem ciência em razão de cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Os casos majorantes, da conduta resulta dano à administração ou a outrem. 326, violação de sigilo de proposta de concorrência, devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou afastar licitante por meio ilícito. E o último crime previsto aqui, aliás, não é um crime, né, é o conceito de funcionário público para efeitos de aplicação dessa lei aí. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem exerce, presta atenção, ó, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, emprego ou função pública. Mesma descrição que nós tínhamos lá no crime de abuso de autoridade, beleza? Equipara-se aí, né, a funcionário público quem exerce função em entidade paraestatal, quem trabalha em empresa contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública.
Tranquilo aí, pessoal? Certinho? 5 minutinhos de intervalo para vocês aí, tomar uma água, ir no banheiro, lavar o rosto, para a gente poder ver a parte aqui de legislação. Beleza? Uma aguinha aqui também.